Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês mais um jogo de raciocínio lógico e o jogo de hoje em questão é o Jigoku. Ele é um jogo muito parecido com o Sudoku, ele tem a mesma perspectiva de não repetir os números tanto na linha quanto na coluna e também no quadrante, porém ele tem uma regra que deixa ele extremamente desafiador. É um jogo um pouquinho mais difícil que o Sudoku tradicional. Vamos lá que eu vou apresentar para vocês. Aqui tem a malha quadriculada, que tradicionalmente a gente vê no Sudoku. Temos as linhas, colunas e os quadrantes eu separei aqui em preto. E para resolver esse jogo, a gente tem que ter bem claro a definição de maior que e menor que. Esses símbolos matemáticos que eu tenho aqui ao lado. Quando eu tenho esse símbolo de maior que, isso representa que o número que está à esquerda dele é maior do que está à direita. Então, por exemplo, se eu tenho 7, 7 representa maior que 3, por exemplo. Esse número é maior que esse. Quando o símbolo está para o outro lado, nós temos o inverso, que o número à esquerda é menor do que o da direita. Então, por exemplo, o 1 é menor do que 2. Para as crianças, a gente consegue brincar um pouquinho, falando que o jacaré, a boca do jacaré, fica aberta para o lado que o número é maior. Então, aqui nós temos a abertura, representando que o 7 é maior do que o 3. E a abertura que está para o outro lado aqui embaixo, o 2, é um número maior do que o 1, tá? Então, por exemplo, esse 3. Nós temos esse 3 que o jogo já nos deu, ele é maior do que o número ao seu lado. Porém, ao mesmo tempo, ele é menor do que o número que fica aqui embaixo. Esse 2, por exemplo, que o jogo também nos deu, ele é maior do que o número que fica em cima dele e menor do que o número que vem ao lado, tá? Vamos resolver esse exemplo para ficar claro aqui a resolução do Jigoku. Nesse caso, nós temos uma malha 4x4, isso quer dizer que os números vão de 1 a 4, dentro desse mesmo jogo. Então, nós não podemos usar 0 e nem do 5 em diante para colocar nesses espaços em branco, de forma que não haja repetição e respeite os símbolos que estão aqui em cada quadrante. Bom, a dica é começar por onde tem mais informações. Por exemplo, esse quadrante aqui de baixo. Nós já temos preenchido o 2 e o 4 que o jogo já nos deu. Sobram apenas dois espaços aqui, onde esse número ele precisa ser menor que o 4 e menor do que o 2. Esse número aqui precisa ser menor do que o 4, porém maior do que o 2. Entre essas possibilidades, aqui em cima só cabe o número 1 e aqui ao lado só cabe o número 3. Vamos ver se está certo. Ó. 1 é menor do que 2 e 1 é menor do que 4. 2 é maior do que 1 e menor do que 3. E o 3, por fim, é maior do que o 2 e menor do que o 4. Então esse quadrante está correto. Pela regra do Sudoku também, a gente pode aproveitar e fazer essa linha. Se nós temos o número 1, 3 e 4, aqui só sobra o número 2. E aqui dentro do quadrante o 2 fica certo, porque ele é menor do que o 3. Tá? Vamos tentar resolver esse quadrante aqui. Que número é menor do que 2? Apenas o 1. E maior do que 1, aqui vai entrar o 4. Por quê? No quadrante faltava apenas o número 4. E também na linha, a gente já tinha 1, 2, 3 e agora entrou o 4. 4 é maior do que 3, aqui nesse caso, e também maior do que 1. Pela regra do Sudoku de novo, vamos lá. Nessa coluna, a gente não precisa nem pensar, é só olhar qual número se encaixa. Ó. 1, 2, 3, 4 aqui. Tá? Agora a gente vai começar a analisar um pouquinho mais o jogo, porque não tem uma dica tão fácil assim. Vamos observar aqui, por exemplo. Esse número do cantinho, ele precisa ser menor que o 3 e também menor do que esse aqui de baixo que eu ainda não sei. Se ele precisa ser menor do que os dois números, qual que é o menor entre essas possibilidades? O número 1. Então aqui só pode o número 1, já que ele tem que ser menor do que esse aqui de baixo, que no caso é o 2. 1 menor do que 2, 2 menor do que 4 e o 4 é maior do que o 3. Esse quadrante está fechado também. Vamos para esse último porque a gente não tem nenhuma informação, mas a gente consegue olhar por conta de algumas dicas. Onde que vai o número 1? Essa é uma dica muito legal. Por quê? Se eu observar
os símbolos de maior que e menor que, eu consigo observar que o número 1 só pode entrar aqui, já que ele tem que ser menor do que o de cima e menor do que o lado. Já que é menor, aqui só pode o número 1. Também eu conseguiria extrair essa informação olhando que já tem o número 1 nessa coluna, não posso colocar aqui, e na linha também já tem o número 1, então só sobraria esse espaço mesmo, tá? Se eu observar aqui, o 4 já tem na coluna, então só sobra o 2. Aqui no caso vai ser o 4, porque eu não tenho na linha e também não tinha na coluna. E por último, só para fechar o jogo, aqui é o número 3. E vamos observar se esse quadrante está correto também. 1 é menor do que 2 e menor do que 3. O 3 é maior do que 1 e menor do que 4. E esse 4 é maior do que os outros dois números que compõem o quadrante, tá? Essa é uma resolução do Jigoku, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu ajudo vocês.